Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria darmos continuidade à leitura deste livro maravilhoso nos domínios da mediunidade, no nosso O Espírito da Letra. Já é o 8º livro, você poderá acompanhar todos os anteriores também no nosso programa. Nós já fizemos os 7 livros anteriores completos. Ele já foi apresentado no nosso programa O Espírito da Letra, na TV Mundo Maior, e também está disponível no nosso canal do YouTube. TV Alvorada Espírita tem um canal do YouTube com o nome youtube.com/O Espírito da Letra. Lá estão todos os livros. Se você não saiba, agora poderá encontrar com todos os comentários, todos os slides, todos os capítulos. E a gente espera que isso possa ajudar você, como tem ajudado muita gente a entender de forma mais fácil a obra magistral que o Espírito André Luiz escreveu através deste espírito tão generoso e tão dedicado que foi Francisco Cândido Xavier encarnado. Agora que está do outro lado da vida, continua atuando generosamente no esforço de espiritualização. Então, agora, pegue o seu livro, pegue uma caneta, um lápis ou um caderno para você ir anotando, porque também nós vamos colocando os sinônimos para que fique mais fácil o entendimento. Vamos começar então a leitura e o texto. Hoje é o capítulo 3º, cujo título é Equipagem Mediúnica. Nós vimos no programa anterior, nós assistimos que a descrição que André Luiz faz a respeito do psicoscópio, lembra? Eles foram a um grupo espírita e lá puderam usar um óculos que tinha o poder de penetração na matéria densa, de captação do ambiente, das energias dos objetos e do grupo que estava ali, espiritualmente reunido, como encarnados médiuns e como espíritos, para a realização da tarefa. Agora, nós vamos ver a descrição de cada membro deste conjunto de pessoas que está o grupo está devotado a esse trabalho de intercâmbio. Vamos então agora sim ao texto do capítulo 3º. Acompanhe conosco. Diz André que o orientador Aulus fala para ele: vamos conhecer a nossa equipagem mediúnica. E então, parando junto do companheiro encarnado que dirigia os trabalhos, ele apresentou: este aqui é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso, fervoroso na sua fé, consegue equilibrar o grupo na onda de cooperação e boa vontade que é sua característica. Pelo amor com que ele se desincumbe dessa tarefa, é um instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que identificam na sua mente um espelho cristalino, retratando as instruções que os espíritos lhe passam. Logo após, depois de ter apresentado Raul, o instrutor caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, apontando-a, explicou: eis aqui a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Possui uma intuição muito clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Esta é uma médium consciente, então. E quase ao lado, o instrutor parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos, presumíveis, e disse: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. A gente está ouvindo aqui, vamos pegar um pouquinho aqui, ó. A gente está ouvindo os termos estranhos, né? Médium consciente.
clarividência, clareaudiência, psicografia. São termos específicos dos diversos padrões de mediunidade, que depois nós estaremos comentando também. Então, são potenciais de captação, seja pela visão, seja pela audição, seja pela capacidade de escrever. E o médium consciente é aquele que está sentindo e presenciando ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, todos os fenômenos que estão ocorrendo. Não está assim fora do corpo totalmente. Tem noções lúcidas de tudo o que está se passando. Agora vamos voltar para o texto. Vamos lá. Em seguida, o instrutor abeirou-se de um cavalheiro simpático e disse: "Este aqui é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Sai do corpo, desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para se expressar com segurança acerca daquilo que ele mesmo observa. Por vezes, fora da matéria densa, ele se comporta como se fosse uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando ele empresta o seu corpo a entidades dementes ou sofredoras, ele exige de nós muita cautela, porque quase sempre ele deixa o corpo físico entregue à ação dos comunicantes, quando ele tem o dever de nos ajudar na contenção dos espíritos, a fim de que nossa tentativa de fraternidade não traga prejuízo à organização física do nosso companheiro. Porém, no futuro, será valioso auxiliar em nossos estudos. Agora, ele continuou movimentando-se e parou diante de uma respeitável senhora que se mantinha fervorosa em prece e exclamou: "Aqui eu lhes apresento a nossa irmã Celina." Vocês vão ver o slide que traz no projeto imagem a descrição desta cena. É o slide que o André Luiz se refere, que o Aulo se refere, e ali eles estão, como estão vendo, o instrutor parando ao lado daquela médium que está ali em roupa vermelha, com a luz na cabeça, a ligação com os demais ao lado dela, não é? Essa é a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já ultrapassou os 50 anos na existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, com admirável perseverança e coragem, varando estradas espinhosas e dias escuros de renúncia. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que rodeavam o seu esposo, com quem ela se havia casado em uma tarefa de sacrifício. Muito proximamente, muito de perto, ela conheceu a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, purificou, acrisolou as faculdades mediúnicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Esta irmã Celina não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. Ela é uma abnegada servidora
na construção de valores do espírito. A clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ela entra, em que ela ingressa, na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Atenta, responsável, diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, ela se transformou num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Realmente, ao lado da irmã que nós estávamos vendo, diz André, nós desfrutávamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário pergunta: se nós agora tirássemos uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, estaria devidamente caracterizada? Essa posição que nós estamos sentindo estaria refletida na ação do psicoscópio, uma fotografia que fosse tirada dela? E Aulus imediatamente respondeu: sim, Hilário, perfeitamente. O psicoscópio revelaria as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo, assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram na formação de matéria densa. Em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que brotam, que dimanam de cada pessoa. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, uma emissão de tristeza ou de desespero, e marcar-lhes, perceber-lhes a densidade e os limites, como o homem hoje já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no futuro excepcionais atenções entre os homens, como acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Depois de um ligeiro intervalo, o assistente acrescentou: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através desta auscultação, dessa pesquisa, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Aqui, olha, você vai ver interessante. Você vê que ele está confirmando o que nós já vimos no capítulo anterior, a respeito do que é que o psicoscópio faz. Ele gera uma captação da verdade vibratória de cada ente, de cada objeto, de cada campo magnético e também do pensamento das pessoas e dos espíritos. E isso possibilita que os espíritos que estão observando aquele grupamento façam um juízo mais exato daquilo que cada um pode oferecer, do nível evolutivo, da qualidade daquilo que ele apresenta como evolução espiritual própria. Então, é muito interessante isto que ele está falando, porque do mesmo modo que hoje, diz o Aulus, o homem é capaz de decodificar a luz que vem de uma estrela, passar por um espectrômetro e medir pelo tipo de iluminação que ele degrada por aquele prisma, quando faz o arco-íris,
Cada estrela tem um arco-íris próprio, quando você passa pelo prisma do espectroscópio. E com as faixas de luz, as faixas de cor que esse arco-íris projeta no aparelho, os cientistas da Terra podem dizer quais são os elementos químicos que estão em combustão naquela estrela, a milhares de anos-luz de distância. Ou seja, cada estrela tem uma assinatura luminosa que vai definir a sua composição química. É o mesmo princípio daqueles fogos de artifício. Sabe quando você vai no fim do ano, que tem aquela queima de fogos, então tem fogo amarelo, fogo vermelho, quando eles explodem lá em cima ficam azuis, brancos. Então, essa cor dos fogos de artifício é proveniente da queima de elementos químicos, alumínio, enxofre. Cada um deles, quando queima, produz uma cor num espectro luminoso. E isto é também usado para detectar a composição química das estrelas que estão emitindo luz, justamente a assinatura luminosa delas. E isto está explicado aqui, vai poder também fazer com que o homem no futuro, seja com aparelhos, seja com a sua melhora psíquica na captação das emanações, ele identifique o teor, o peso, a dimensão do pensamento de um outro ser. Quais são as características, se é positivo, se é negativo, se é alegre, se é triste, se é otimista, se é derrotista. Pela análise da emissão mental. Olha que avanço nós vamos ter no futuro em relação ao que somos hoje. Não é mesmo? Então, isso é muito interessante. Agora vamos voltar ao texto. Logo após, nosso orientador nos chamou a um exame mais detido junto ao campo encefálico, junto à parte cerebral da irmã Celina, afirmando: em todos os processos mediúnicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. Por certo, já possuem vocês conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-me de uma atenção em particularidades técnicas sobre o que está dentro da cabeça, dentro do cérebro, o vaso carnal. E então, acariciando a cabeça colorida de cabelos brancos, salpicada de fios que perderam o viço pelo tempo e pelo sofrimento, o instrutor acrescentou: vamos fazer um breve exame, porque será suficiente observar a vida intracraniana, onde estão colocadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Chaves de comunicação entre a mente e o mundo físico. E agora você vai ver o slide que representa isso. Você verá na tela o campo cerebral da médium Celina. Como que destacado, vencendo-se a cobertura de cabelos, de pele, de ossos, ao olhar dos espíritos que estão vendo o interior da cavidade craniana. E então, centralizando a atenção através de uma pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga nos pareceu poderosa estação de rádio, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, que funcionavam como detectores e estimulantes, transformadores e amplificadores da sensação e da ideia, cujas vibrações brilhavam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo, iluminando um céu reduzido que estava dentro da cabeça. É essa descrição que você está vendo. Vejam as antenas, vejam a vibração luminosa, veja a iluminação interior.
o assistente observou conosco aquele precioso labirinto, em que a epífise, a glândula que nós vimos lá no capítulo inicial, no capítulo 2, a epífise, brilhava como um pequenino sol azul. Ali, ó, do centro, onde está a epífise, nós estaremos podendo constatar a irradiação, essa grandeza central, este sol dentro do cérebro. Mas é muito importante que nós saibamos a intensidade a importância, não é, deste estado de compreensão. Com relação à epífise, nós já fizemos o estudo dela lá no livro Missionários da Luz, o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, se não me engano, o 2 ou o 4, trata da epífise, a glândula da vida mental. É esta que você viu ali como um pequeno sol azul. E é ali onde se também concentram as realidades do mundo psíquico, as portas, essas chaves de facilitação da nossa comunicabilidade. Ele fala sobre um rádio, não é? Você sabia que as estações de rádio possuem transmissores? E os transmissores possuem uma frequência. Essa frequência é dada por um cristal, uma pedra, um cristal que está dentro do aparelho, que vibra em determinada frequência, que é justamente a frequência da rádio, 97.5, essas coisas que você já ouviu. Agora, olha que interessante, os estudos sobre a epífise, que cortam esta pequena glândula, encontraram, sabe o que? Dentro dela, determinados cristais também. Dentro da epífise, quando dissecam essa pequenininha ervilha em laboratório e submetem-na a um microscópio, constataram que existem pequenos cristais, como nós estamos entendendo aqui na questão da emissão radiofônica, a sintonia, a frequência. Olha que legal. Continuando no texto, nós vamos ver o seguinte, Aulus vai explicar. Olha, não nos convém relacionar minúcias relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais vocês se encontram familiarizados nos conhecimentos humanos. Nesse instante, diz André, reparei, admirado, os feixes de associação, de ligação entre as células corticais, as células do córtex cerebral, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Elas vibravam. E o instrutor disse, vamos recordar que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, como sejam as dos trabalhadores em uma fila hierárquica, na harmoniosa estrutura de um Estado. E enumerando determinadas regiões, trecho por trecho, daquele prodigioso reino pensante, ele declarou, não precisaremos alongar rodeios. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos. Mas, quando a gente vai para a matéria, não é? Elas se tornam específicas no equipamento de matéria densa, como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis, se tornam áreas da máquina pensante no corpo físico. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e de frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior,
da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros, quantas sejam as aquisições de experiência acumuladas, entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral diante de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Olha que interessante isto. Cada pessoa plasma na sua mente, como espírito, tudo aquilo que ela já acumulou, tudo que ela já desenvolveu, tudo aquilo que está já adquirido. E enquanto ela está no mundo espiritual, isto está reunido no seu conjunto na área da mente, do espírito, a sua potencialidade. Porém, diz o Aulus, quando o espírito toma um corpo, o corpo terreno, que é denso, ele precisa desenvolver áreas específicas para todas as funções, em termos de sensibilidade material e de expressividade da capacidade do espírito que vai habitar aquele corpo temporariamente. Então ele citou aqui todos os departamentos das sensações, da fala, do pensamento, da memória, da visão, da audição, da deglutição, tudo aquilo que precisa ser controlado. Tem áreas específicas no cérebro que fazem isso. Mas também no cérebro se encontram desenvolvidos ou ainda não tão desenvolvidos determinados departamentos que são reflexo da capacidade que o espírito já adquiriu ou que ele ainda não possui. Se ele não tem, não terá como utilizar no cérebro áreas que ele ainda não desenvolveu. Enquanto que quanto mais o espírito tem acumulado experiências, acumulado aprendizado, acumulado vivências e desenvolvido isto em seu potencial, mais completa será a absorção e a materialização no cérebro de áreas que poderão ser utilizadas pela alma como expressão da sua evolução própria. Então, esta condensação na carne espelha muitas vezes determinadas barreiras que o espírito não venceu e que, portanto, ele não consegue desenvolver-se adequadamente, ou facilidades que o espírito já possui e que podem ser utilizadas, as ferramentas do cérebro podem ser exteriorizadas na vida material, como alguma coisa de talento, como alguma coisa de facilidade de aprendizagem, de inclinações positivas que ele já detém. Olha que legal isso, não é mesmo? Então, não é que alguém não tem a proteção divina para ser melhor em uma área, é que essa pessoa não preparou-se ainda. Naquela área ela precisa se dedicar para que ela vença essa barreira. E mais adiante, no futuro corpo, esta área já estará mais iluminada. Agora vamos continuar o texto. Breve pausa surgiu espontânea. E uma vez que Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou explicando. Não podemos realizar qualquer estudo das faculdades mediúnicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, a análise dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a pura intuição até mesmo a materialização objetiva. Mediunidade de intuição é aquela mais simples, que às vezes a pessoa tem e nem percebe. Ela não tem esta capacidade de entendimento do que é a mediunidade, mas muitas pessoas têm intuição, são intuitivas, elas captam assim algo que vem de dentro. Isto também está vinculado ao cérebro, até a mediunidade que
possibilita a materialização fora do ser humano, nos ambientes. Existem mediunidades que são utilizadas para que os objetos do plano espiritual ganhem vida, ganhem estrutura, possam ser pegos, possam ser sentidos. Então, essa materialização também é um recurso que já não é sutil, ele é denso. E é a vontade e o cérebro, com o pensamento, que estão na raiz de todos esses processos. Aí continua o texto explicando. Esses recursos que merecem a defesa e a ajuda das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os médiuns se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Aí você já vê como é importante entender o processo mediúnico. Do mesmo modo que os espíritos elevados podem ajudar uma pessoa de bem, uma pessoa bem intencionada, sincera, responsável, a administrar as realidades mediúnicas que ela possui, também para as pessoas que não têm essa elevação, também para as pessoas irresponsáveis, levianas, interesseiras, entidades perturbadoras podem assumir o controle dessa sensibilidade, podem se tornar ajudantes. Você se lembra do livro Libertação, que nós já lemos aqui? Quando o casal, o marido e a Margarida, vão ao consultório de um professor, que na verdade era um comerciante da mediunidade, e ele descreve esta cena, mostrando as entidades terríveis que estavam ali tomando conta da mediunidade daquele homem, é exatamente isto que aqui se reforça. Tanto lá no livro Libertação, André Luiz fala sobre isso, descrevendo o ambiente promíscuo daquele consultório, quanto aqui o instrutor Aulos está explicando a importância de manter as disciplinas dentro de um padrão que permita que entidades elevadas possam atuar junto de médiuns responsáveis. É por esse motivo também que muitas pessoas não gostam de se tornar trabalhadores na doutrina espírita com o processo mediúnico, porque naturalmente eles preferem uma vida folgada, uma vida menos disciplinada, preferem obter ganhos usando o processo mediúnico. Então, aquilo que ele deveria estar fazendo gratuitamente numa instituição espírita, ele vai sair da instituição espírita e vai se tornar um ganhador de dinheiro com a mesma mediunidade, com a mesma faculdade. Só que aí estará submetido a entidades que não são tão elevadas como aquelas que estariam atuando sobre ele. Então, a gente vê muitos terapeutas por aí fazendo coisas, ganhando dinheiro, utilizando o processo mediúnico. Muitos modismos, muita gente que agora é coach disto, coach daquilo, com interesses econômicos para obter aquilo que na casa espírita estariam fazendo gratuitamente se fossem realmente idealistas. Não é? É assim que funciona. As entidades que vão atender essas pessoas são entidades que estão correspondendo ao padrão vibratório delas. E é isso que nós vamos ver novamente aqui no texto. Hilário, continua nos contando André. Hilário então pergunta, mas diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evoluídas? Será cabível semelhante retrocesso? E o instrutor, o assistente, respondeu, não podemos esquecer que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que, nos trabalhos de aprendiz, ainda ela está muito longe de terminar a lição. E depois de um momento de meditação, filosofou o assistente bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem acontecer muitas surpresas no último quilômetro do caminho.
não é mesmo? Logo após, colocando a sua mão paternal sobre a cabeça da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Da mesma forma que ela ainda não possui plena quitação com o passado. Tem coisas do passado que ela ainda não está pagando. Somos uma vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se a nossa amiga Celina, como qualquer um de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se, entregando-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar, que costumamos imaginar ou nos iludir como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, por certo, ela sofrerá o ataque de elementos destrutivos que vão perturbar a sua nobre experiência atual de elevação de si própria. Muitos médiuns se arrojam, se lançam a prejuízos dessa ordem. Depois de alguns ensaios promissores e começo brilhante, se acreditam donos de recursos espirituais que não lhes pertencem. Ou, em outras vezes, temem as aflições prolongadas do caminho e então se recolhem à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porque retomam inevitavelmente cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os faria esquecer. Os impulsos primitivos. O homem então vai para aquela mesma covinha, aquele mesmo buraco onde ele estava acostumado a viver, ao invés de estar firme, querendo sair à luz, querendo enfrentar a subida. E então o assistente, sorrindo, explica: nós ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Nos achamos na condição do solo terrestre que não abre mão do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade da terra que está abandonada. E olhando-nos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investimos, completou: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias, são pequeninos feixes de claridade sobre a pirâmide de sombra do nosso passado. É indispensável muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, uma vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, atacam as ondas pesadas de treva da ignorância que se agitam compactas ao nosso redor. Calou-se o assistente. Poderíamos dizer que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião que estava prestes a começar. E aqui terminamos o capítulo 3º, já nos preparando para o que vem no capítulo 4, que é justamente o analisar as condições do serviço que nos espera. Mas você vê que coisa interessante, não é?
como o conceito da mediunidade é muito explicado aqui para que as pessoas que gostam de estudar o espiritismo e gostam de praticá-lo nas reuniões mediúnicas esteja ciente de que não é 3 cafungada, 3 estalar de dedo, não é esfregar a mão, não é o vício que faz a mediunidade. É justamente a capacidade de concentração dentro deste panorama vibratório, de abrir a mente, de estar com a mente limpa, de estar com o sentimento nobre, de ter uma vida reta, que vai atrair, como nos diz o livro dos médiuns, bons espíritos. Bons médiuns são aqueles que são assistidos pelos bons espíritos. Não são médiuns que produzem fenômenos exuberantes, fenômenos de arco-íris, fogos de artifício. Não, os bons médiuns são aqueles que são assistidos somente por bons espíritos. E é justamente aí que entra o interesse pessoal, que entra o medo, o acomodamento, a preguiça, o não desejar ser julgado, não desejar ser vítima da maledicência, que são empeços da vaidade, do orgulho, que muitas vezes estragam, deturpam a capacidade mediúnica, a sensibilidade do médium. Mas nós vamos aprender muitas outras coisas. Este é apenas o primeiro tira-gosto para colocarmos a mediunidade no patamar que ela precisa. Obrigado pela sua audiência, assista os programas anteriores, dê o seu joinha, compartilhe e esteja conosco na próxima semana quando vamos estudar o capítulo 4, Ante o Serviço. Muito obrigado e muita paz.